Fala galera, vamos então hoje fazer o resumo de contrato administrativo 2. Vamos lá, tentando ser o mais rápido possível e o mais objetivo possível. Compreender as características, né? Mas o principal que nós vamos ver aqui são as legislações logo no início, que a gente utiliza. Para a prova, provavelmente teremos mais de uma opção de embasamento, porque muita coisa está na ICA, está na lei ou está no módulo. Mas tudo estará na lei, com certeza. Na 8666 na lei de pregão. Essas duas ICAs e o módulo normalmente saem de coisas da lei, né? Então tenham todas elas lá onde acharem primeiro as respostas, utilizem para embasamento que a gente depois vai analisar. Na verdade, a EAO vai analisar se atende ao pedido pela questão. Então vamos lá, o contrato da administração. A gente falou sobre primazia do interesse público e igualdade de condições. Diferenciamos que contrato da administração é onde tem igualdade de condições e não tem essa primazia do interesse público. Onde tem a primazia do interesse público é no contrato administrativo. No contrato da administração, que é firmado da administração pública com particulares, vigora o direito privado, foi aquilo que eu disse, né? O administrador e o terceiro ficam no mesmo nível ali de direitos e obrigações. Já no contrato administrativo, que é o que nós vamos estudar, existe uma superioridade da parte da administração pública. A gente pode cobrar algumas coisas, existem aquelas cláusulas exorbitantes, que é o que a gente pode cobrar diferentemente do direito privado. No direito público existe essa superioridade da administração pública. E convênio, foi a primeira diferença que a gente deu. É bom já passar para o próximo slide, né? Que o que diferencia convênio de contrato administrativo é que os interesses no convênio são únicos. A gente deu o exemplo aí do vídeo, acho que da ala 7, se eu não me engano, onde foi instalado, foi feito o convênio naquele programa do governo de fontes renováveis, um negócio assim, né, de energias alternativas. Então, executando esse programa de governo de energia alternativa, e com interesses recíprocos, a gente fez um convênio justamente porque não havia diferença entre as partes. Não havia essa supremacia do interesse público nem interesse divergente. Aqui no convênio tinha interesse igual, todos queriam colocar aquela fonte de energia alternativa na ala e a empresa lá de energia queria executar o seu programa de governo. Então, a grande diferença é tem interesses recíprocos e o outro interesse divergente, lembrando que o convênio sempre está executado dentro de um programa de governo. Aí já entrando na matéria, a gente não vou passar aqui por todo o fluxo licitatório novamente, mas a gente já vai falar direto sobre o contrato. A gente sabe que o contrato depois que acaba a licitação, a gente vai firmar o contrato. Então, a existência desses contratos administrativos, eles podem ser obrigatórios, facultativos, ou ainda existe o contrato verbal. Então, obrigatório é o que está na lei. Procurem na lei onde está dizendo isso aí, tá? Que é obrigatório para concorrência e tomada de preço, é importante saber o enquadramento. Para dispensa e inexigibilidade também, que tiverem dentro desses valores, ou ainda qualquer outro contrato que exija obrigações futuras. Exige obrigação futura, independente de valor, o termo de contrato é obrigatório. É facultativo para convite, para dispensa e inexigibilidade que não estão englobadas nesse valor, e compras independente de qualquer uma, se for imediata, com entrega imediata. Então, se for com entrega imediata, independente de qualquer coisa, não precisa de contrato. O contrato, se for facultativo, ele pode ser substituído por nota de empenho. Não precisa existir aquele termo de contrato que a gente conhece já bem formalizado. Pode ser uma carta-contrato, que é um modelinho de contrato bem menor, sem aquelas cláusulas todas. A própria nota de empenho já pode ser considerada um contrato. Uma autorização de compra, que é um documento feito com esse nome, autorização de compra, ou uma ordem de execução de serviço, que é o mais comum. Contrato verbal. Ele só é permitido, nesse caso esse valor está errado, a gente já falou que é 8.800,
mas ele só é permitido quando for para suprimento de fundo, que a lei chama de regime de adiantamento. Esse regime de adiantamento é suprimento de fundo. Em regra, o contrato verbal ele é nulo, não pode existir em momento nenhum. Essa aí é uma exceção de 8.800, esse valor está incorreto, porque é 5% do valor da modalidade convite, então como lá é 17.600 para dispensa, na verdade 5% do valor de dispensa, se eu não me engano. Eu sei que fazendo a conta dá 8.800, tá, gente? O valor aí tá errado. Quem quiser dá, quem quiser não. É bom que todas essas opções aí estejam marcadas na legislação. Não vou falar de novo de fluxo, porque a gente já falou de fluxo da licitação até chegar na assinatura do contrato. Não vou ficar perdendo tempo aqui. E já vamos atacar o artigo 60 e 61. O que é importante desse artigo? De antemão, desculpa mais uma vez aí pela desconfiguração. Agora eu estou gravando nesse momento no Mac, e aí o Mac desconfigura de novo. Então esse arquivo aí realmente ficou bastante desconfigurado, mas dá para entender. Bom, isso aí que está escrito é justamente o que a gente falou do contrato verbal, né? Até 5% do limite do artigo 23, então se a gente for fazer lá a conta vai dar 8.800. O que é importante aí desse slide é que para um contrato ter valor, é o que está em vermelho aí na parte inferior, ele precisa estar publicado o seu extrato em imprensa oficial. Se esse contrato não tiver publicado, ele não tem valor, é como se ele não existisse. Tá? Prazo de vigência, que a gente falou. O prazo de vigência ele tem que pegar desde o início da execução do objeto, quando começa a obra, desde a assinatura do contrato, ou da assinatura de uma ordem de serviço, ou do extrato da publicação do extrato do contrato, quando começar o contrato a vigorar até o último pagamento da nota fiscal, incluindo os recebimentos que podem ser feitos, dependendo da situação aí neste meio. Existem essas regras aí que são muito importantes, que os senhores, mas muito importante mesmo, que os senhores vejam onde está cada coisa dessa na lei. Se eu não me engano, essas regras estão no artigo 57, mas cada uma delas tem uma especificidade. O inciso 1 é de uma forma, o inciso 2 é de outra forma. É importante saber onde está na lei, porque é a realidade nossa aí, essas exceções principalmente. A regra, né? Infelizmente a regra não é o mais comum que acontece. O que mais acontece são as exceções. Então, falando rapidamente, caso os projetos estejam incluídos no plano plurianual, nós explicamos exatamente aí o que significa o plano plurianual. É um plano do governo federal, que a gente quer considerado um plano estratégico, que dura de 4 anos. Então, se ele tem a validade de 4 anos e o objeto do contrato estiver dentro do projeto, então o contrato poderá ser prorrogado até 4 anos. Poderá ter vigência máxima de 4 anos, justamente porque é a vigência do plano plurianual. A segunda opção é para serviço de execução continuada, que a gente explicou que o serviço de execução continuada são serviços que não podem ser interrompidos, porque eles podem acabar prejudicando as atividades importantes de uma organização. Nós demos um exemplo da limpeza, que se por acaso a gente parou até para pensar, se a gente parar aqui de limpar, a situação vai ficar inabitável e provavelmente esse serviço vai continuar sendo feito, né, por um soldado, por alguém. Então é um tipo de serviço que não pode parar, serviço de limpeza. Algum amigo lá deu um exemplo do serviço de recolhimento de lixo, se eu não me engano foi o Amaral, e realmente o recolhimento de lixo é um bom exemplo de serviço continuado, porque se parar se torna uma situação também assim impossível de conviver numa unidade, e certamente o serviço vai continuar sendo feito por outras pessoas. Alguém vai lá e vai tirar, não vai deixar aquele lixo ficar acumulado. Então essas são características de serviços continuados. E sendo o contrato objeto, tendo o contrato como objeto um serviço de execução continuada, esse contrato poderá ser prorrogado até 72 meses, sendo 60 meses o início, ou se caso exista algum caso excepcional, pode ser prorrogado até mais 12 meses, isso é o máximo que a lei permite. Então é importante saber onde está isso na legislação. Se eu não me engano, esse aí é artigo 57, inciso 2, e algum parágrafo lá que é o que fala do excepcionalmente por 12 meses. Para 48 meses, no caso bem específico de contrato para aluguel de equipamento e programa de informática, então pode ser prorrogável até 48 meses.
E até 120 meses, bem especificamente também em caso de contrato ter um objeto envolvido com segurança nacional ou inovação tecnológica. Então será até 120 meses. É vedado o prazo de vigência indeterminado, não existe contrato sem vigência, né? A gente falou, mas tem uma orientação normativa que diz então que para serviço público, para serviço postal e para imprensa nacional, o prazo de vigência é indeterminado, você não precisa dizer quando é que acaba esse prazo. Então a lei fala uma coisa, a orientação normativa fala outra, e a gente às vezes não sabe o que seguir, né? E aí entramos aí então na parte mais importante do contrato, que são as cláusulas exorbitantes. Essas são as cláusulas que existem no contrato que o tornam ser um contrato administrativo e não um contrato da administração. Existem alguns exemplos de contrato da administração. Por exemplo, se a administração for contratar, deixa eu ver aqui um exemplo. Se a gente for alugar um imóvel, a gente estará regido sob o direito privado. Então a gente terá que se adequar às leis que estiverem no contrato desse imóvel que nós formos alugar. Agora, se a gente for fazer um contrato administrativo, contratar uma empresa para fazer limpeza para a gente, um exemplo, aí a gente já está contratando e a gente tem o poder, então, de botar algumas cláusulas lá que vão nos assegurar nessa contratação. A gente está contratando alguém para prestar um serviço para a gente. E aí esse direito vai ser público. Sendo direito público, a administração pública ela é superior a terceiros. E como transformar isso no contrato? Como mostrar isso no contrato que nós somos superiores a quem nós contratamos? São exatamente por meio das cláusulas que são chamadas exorbitantes. Estão definidas lá no artigo 58 da Lei 8666. E são essas todas as cláusulas aí, 7 cláusulas que podem ser colocadas num contrato. Algumas são obrigatórias, cláusulas obrigatórias, outras não. Isso não é muito importante para que todos saibam, é muito técnico, e que é importante saber quais são essas cláusulas exorbitantes e o que elas são capazes de fazer. A primeira delas e a mais comum e uma das mais importantes é a alteração unilateral do contrato. Então a gente pode alterar unilateralmente o contrato em duas situações. Primeira, se houver a alteração do projeto, e outra, se eu tiver que acrescentar ou diminuir uma quantidade de um contrato. E aí, naturalmente, esse valor será aumentado. Né? Isso aí foi levantado como dúvida na aula, que o pessoal estava achando que a gente poderia alterar o valor do contrato para o valor que a gente quisesse. Não é bem assim. A gente vai alterar o projeto ou vamos alterar a quantidade ali que tem em um projeto, num contrato, que são essas duas situações, e por conta dessas alterações, aí sim, nós poderemos ter um valor, um acréscimo ou uma supressão de até 25% no caso de obras e serviços ou compras. Aí vem nesse caso particular de reforma de edifício, aí a gente pode fazer 50% para seus acréscimos, tá? Não tem supressão de 50% prevista aí de forma unilateral, não existe. Então, de forma unilateral, a gente consegue até acrescentar ou suprimir, se for obra, até 25%, se for reforma de edifício e equipamento, até 50%. Então, se por acaso os senhores verem um contrato que inicialmente era 100 mil reais, e ele foi tendo aditivo ao longo dos anos, e aí chegou ao ponto dele ter um sétimo aditivo, um décimo aditivo no valor de 127 mil reais, aí vai uma pergunta e fica aí para os senhores pensarem. Não, vou responder. Então, voltando, se eu tenho um contrato firmado inicialmente no valor de 100 mil reais, esse contrato foi tendo aditivos por várias causas, que foi gerando aumento nesses valores de contrato. Vamos dizer que então nesse quinto termo aditivo, o valor que chegou foi a 127 mil reais. Pode-se dizer que esse contrato foi alterado de forma unilateral? Foi esse aditivo final que chegou num valor de 127 mil reais, ele foi oriundo de uma alteração unilateral de contrato? Não poderia, né? Porque 25% daria até 25 mil. Então, provavelmente foram outros motivos que levaram esse contrato a extrapolar esse valor de 25%. Com certeza não foi por conta de uma alteração unilateral do contrato. Tá bom? Muito importante essa observação. Rescisão unilateral do contrato, quando é que ela vai ocorrer? A gente viu da alteração unilateral, mas quando é que a gente pode rescindir unilateralmente? Por conta da nossa vontade. Quando tiver inadimplência,
o cara não estiver cumprindo o que tiver executado no contrato, se for interesse público ou se houver alguma coisa que justifique aí a gente não querer mais continuar. Lembrando que tudo bem, a gente pode rescindir o contrato lateralmente, mas caso a empresa não tivesse sido paga aquela parcela do que ela estiver fazendo, a gente vai ter que pagar ainda se houver alguma dívida da empresa. Então a gente tem um cronograma lá para todo mês pagar 10 mil reais para uma empresa. Primeiro mês, ela fez tudo que tinha que fazer, pagamos 10 mil reais. Segundo mês, ela fez tudo que tinha que fazer, pagamos mais 10 mil reais. Aí no terceiro mês, no meio do mês, a gente rescinde o contrato e não tinha pago tudo ainda. Tá? A gente pode até rescindir, mas tem que pagar referente aos serviços que foram prestados de acordo com o que já estiver planilhado e já estiver estimado em um projeto básico, numa planilha da execução do serviço. Então o importante é que a gente pode rescindir, mas se for rescindir e não tiver devendo alguma coisa para a empresa, nós temos que pagar. Não é só rescindir e não pagar mais nada. Fiscalização da execução do contrato, a gente disse que não é comum, né, entre particulares fazer um contrato e a gente obrigar alguém lá, obrigar a pessoa a receber fiscalização. Então, na administração pública, nos contratos administrativos, existe essa cláusula exorbitante, que é da fiscalização, onde nós podemos dizer que aquela empresa será fiscalizada ao longo dos seus serviços. Nesse texto fala que a administração pode contratar terceiros para ajudar, tá? A gente não pode contratar ninguém para fiscalizar. São esses tipos de sanções: advertência, multa, suspensão temporária, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. Lembrando que essas são as punições previstas na 8666. E tem algumas diferenças para o pregão que a gente viu no final da apresentação. Então, que está escrito aí, pela inexecução total ou parcial do contrato, a gente pode aplicar essas punições, desde que feito aquele PAI, né, que a gente também vai ver mais para frente. Ocupação provisória de bens pessoal e serviços. E na hipótese de necessidade cautelar, resumindo, se houver algum problema no contrato, a empresa parar de fornecer o serviço dela, seja qual for o problema, a gente pode ocupar provisoriamente os bens pessoal e serviços, caso esse serviço paralisado seja essencial. É o que está dizendo na lei lá, se alguém for pesquisar exatamente sobre essa cláusula, fala que o serviço tem que ser essencial. Eu posso até ocupar provisoriamente os bens, mas desde que seja um serviço essencial. E na aula a gente deu um exemplo de uma reparação de tubulação de água. A empresa teve que parar de fazer esse serviço por N motivos, que podem ser, e aí o abastecimento de água ficou interrompido na unidade. Se ficou interrompido, certamente é um serviço essencial. Eu poderia muito bem pegar os equipamentos dela, o pessoal dela, e mandar continuar o serviço. Tá bom? Aí vem as garantias. Importante saber que existem duas possibilidades para garantia. A gente botou até no final lá naquele programinha do Mente lá uma pergunta. A garantia não pode passar de 5% do valor inicial do contrato, com exceção para obras e serviços de fornecimento de grande vulto envolvendo alta complexidade. Então, se a gente perguntar qual é o valor máximo que pode ser cobrado de garantia, 10%. Se perguntar se pode ser cobrado 10% do valor inicial do contrato para obras e serviços, não pode, né? A não ser que essa obra e serviço seja de grande vulto e envolva alta complexidade técnica. Se não envolver alta complexidade técnica e não for de grande vulto, o máximo que a gente pode cobrar é 5% do valor inicial. E lembrando, que é o que está sublinhado aí, que as garantias para serem cobradas têm que estar previstas no instrumento convocatório, ou seja, no edital. Se a garantia não estiver no edital, ela não vai poder ser cobrada durante o contrato. Importante saber na lei aí onde estão previstas essas modalidades de garantia, que é a caução. Caução em dinheiro ou a título da dívida pública, não é a título da dívida pública não, caução em dinheiro ou a título, acho que é do Tesouro. Seguro, garantia e fiança bancária. É muito importante que os senhores saibam onde está localizado isso aí na legislação e saber dessas duas regras de 5% a 10%, como eu falei no caso de grande vulto. A garantia da proposta nós não comentamos, na verdade só citamos, mas não é tão importante na minha visão. Mostramos então nesse vídeo aí do Justino que era possível então fazer a garantia, e só tomar cuidado pelo que nós falamos de quando cobrar a garantia no edital, de realmente cobrar no contrato, não abrir mão da cobrança. E não pode cobrar garantia também se não houver previsão no edital anteriormente.
Aí existe então a exceção aí para a empresa poder encerrar o contrato dela, que fica justamente numa cláusula do contrato chamada de restrições à oposição pelo contratado, da exceção do contrato não cumprido, que diz o seguinte: se a administração deixar de pagar uma fatura, deixar de pagar, se não pagar em 90 dias, perdão, aí a empresa pode rescindir o contrato, tá? Se a gente não só for pagar depois de 4 meses, por exemplo, ficar 4 meses sem pagar, uma empresa, 4 meses atrasado o pagamento, ou 5, 6 meses, já permitimos então que haja uma rescisão ou uma paralisação dos serviços por conta da empresa. Ela só não pode parar ou rescindir o contrato caso esteja ocorrendo no momento uma calamidade pública, uma grave perturbação da ordem ou guerra. Aí sim, esse limite de 90 dias é estendido até o término dessa calamidade ou dessa grave perturbação da ordem. A fiscalização, não vou falar disso aqui, que foi só um exemplo, né, de problema na fiscalização. Lembrar lá que o fiscal do contrato, na comissão, tem que verificar todos os contratos. Eu até sugeri daquela montagem da pasta de juntar todos os documentos. Não vou ficar lendo aqui, da ICA. Mas é bom ver lá onde é que está previsto essas coisas aí. A administração é obrigada a designar agente da administração para compor a fiscalização e comissão de recebimento para todos os contratos. Não existe contrato sem comissão de recebimento ou fiscalização. E para os contratos de aquisição e bens e serviços comuns que são advindos de pregão, a ICA também já diz lá que tem que ter uma comissão de fiscalização e ou de recebimento, de acordo com algumas opções que nós vamos mostrar mais para frente. Então a gente diz aí que a administração, até na 8666 aí, já é obrigada a designar. E lembrando que se o recebimento do material for superior ao valor lá do artigo 23, ou seja, para a modalidade de convite, deverá ser confiada a uma comissão de no mínimo 3 membros. E aí que a gente lembrou daquela situação que a gente contou na aula lá da nota fiscal de pão que entrega todo dia, uma nota fiscal de R$ 500. Não está no valor da modalidade, mas e aí? R$ 500 é o valor de dispensa. Eu teria que ter comissão de recebimento? Teria, porque nossa ICA entende que o valor que é dito aqui, esse valor para a modalidade convite, é contando todo o processo original daquela nota fiscal. Então, independente de eu só estar recebendo um pão, todo aquele processo administrativo ele veio de um registro de preço, por exemplo, que foi de 2 milhões. Então, ainda que seja um registro de preço de 2 milhões e você só usou lá o item pão de R$ 500, segundo a nossa ICA, teremos que ter comissão de recebimento aí com 3 pessoas, no mínimo, para poder receber esse material. Contratos de obra e de engenharia e civil engenharia está na ICA 85-16, ela exige essas 4 figuras aí para quando se tratar de obra ou serviço de engenharia. Fiscal de contrato de obra, comissão de fiscalização e comissão de recebimento. É algo mais complexo. E aí a IN 05, que trata também de contrato de serviço terceirizado, deixa mais claro, então, sempre que for contratação de serviço no comando aeronáutico, não, no governo federal, existe a obrigatoriedade aí de que haja a figura do gestor do contrato, de um fiscal técnico, de um fiscal administrativo, fiscal setorial e fiscalização pelo público usuário. Então, todas as funções que cada um deve fazer está previsto nessa IN. Não vou ficar entrando em detalhes, que a gente demandaria muito tempo. O importante é saber que tem várias figuras quando a gente vai contratar um serviço terceirizado de acordo com essa IN. A comissão de fiscalização ela é responsável por... tem a comissão, deve ter 3 membros no mínimo, né? A gente pode contratar, como nós falamos, alguém para nos ajudar, para assessorar na hora de fiscalizar, mas nunca pode contratar quem vai fiscalizar. E a gente tem essa atribuição, então, temporária de acompanhar e fiscalizar qualquer execução de instrumento contratual. Comissão de recebimento, mais uma vez, reforçando o que está previsto no 8666, além da ICA, que tem que ter no mínimo 3 membros. Então, já falamos, não vou falar novamente, tá bom? Composição das comissões, segundo a nossa ICA, para deixar bem mais claro, tem que ter um fiscal titular e suplente, ou de integrante da comissão, e uma comissão de recebimento.
deverá ter no mínimo a composição das comissões 3 membros, reforçando, no mínimo 3 membros. Quantidade total de membros é definida pela administração e membros das UG executoras e apoiadas. Nós falamos isso aí que não existe o caso de ter uma comissão de recebimento de algum serviço de uma unidade apoiada e não tem nenhum militar dessa unidade apoiada na comissão. Está proibido pela nossa ICA. Então a gente tem que colocar no mínimo um militar da unidade participando dessa comissão. Ordenador de despesa, agente de controle interno, gestor de licitações, gestor de finanças e o assessor lá de riscos, que é o responsável por receber aqueles pais que a gente viu lá na frente e controlar os contratos e fazer a gestão de risco, né, dos contratos, lógico. Não podem ser integrantes das comissões. Aí vem os pregoeiros, integrantes da CEL ou da CPL e membros da equipe de apoio não poderão ser designados para fiscalização no caso dos processos que eles tenham participado na licitação. O que isso aí está querendo dizer? Se um pregoeiro fez uma licitação de rancho para rancho, ele não pode fazer parte dessa comissão de rancho, mas ele pode fazer parte da comissão de qualquer outro processo que ele não tenha sido pregoeiro, assim como um membro de uma comissão permanente de licitação. Ainda que os 3 membros mínimos lá não possam participar da comissão de recebimento desse processo específico que ele está fazendo, caso haja algum outro processo que ele não participou, ele poderia muito bem integrar, né? É isso que está querendo dizer aí. Composição das comissões. Duração de 1 ano, tem que substituir por afastamento a partir de 30 dias. Recondução de todos os membros do período subsequente deve ser justificada pelo agente diretor. Então, existe ainda a possibilidade de reconduzir todo mundo nessas comissões de fiscalização, desde que seja justificada. Lembrando lá que na CPL não existe a possibilidade de reconduzir todo mundo por mais de 1 ano. Sempre tem que trocar pelo menos um. Então, se o comandante publicar em boletim dizendo que a comissão permanente de licitações, que é diferente de comissão de fiscalização, estou falando da comissão permanente de licitações agora, estou fazendo uma revisão. Se o comandante publicar em boletim uma comissão permanente de licitações que deverá ficar responsável pelos processos na administração por 2 anos, isso não pode, está errado. Bom, procedimentos preliminares assim que pegar como fiscal. Lógico, você vai assinar o contrato, vai participar daquela reunião preliminar que a gente disse que deve ser coordenada pelo agente de controle interno e organizar a sua pasta com todos os documentos que forem advindos do seu processo. Eu aconselho a pegar desde o PAM, termo de referência, ou se for projeto básico até, que tem uma cópia do processo inteiro com cada um dos fiscais, estabelecendo os contatos com a empresa, é lógico. Aí na assinatura do contrato, normalmente não é obrigatório o agente diretor assinar, mas o ordenador de despesa é obrigado, junto com o representante, uma testemunha e o fiscal. O agente diretor a gente colocou porque normalmente o agente diretor e o ordenador de despesas são a mesma pessoa, tá? Mas o agente diretor não é obrigado a assinar o contrato. Essa reunião preliminar nós já falamos, que é uma reunião que o ACI vai passar as informações para todos os gestores de contratos e fiscais, das regras que ele gostaria que fosse feito, como é que ele gostaria que fosse contratado, como é que ele gostaria que fosse acompanhado, que tipo de situação, caso ocorra alguma situação inoportuna, como corrigir, como agir, como fazer as notificações para a RC. Então, assim, é uma reunião com a ACI vai dizer como que ele gostaria que fosse fiscalizado o contrato. Desculpa, gente. Perdão, não vou cortar não, porque estou indo no vídeo direto aqui. Vai ficar com espirro aí para todo mundo. Não vai pegar não. Organização da pasta já falei, não vou falar de novo. Tá? É o que está aí, é o que está na ICA. Na ICA 1223 vem dizendo exatamente o que deve ter numa pastinha. Estabelecer os contatos é lógico, né? Como é que você vai fiscalizar se você não tem o contato da empresa. E lembrando que o preposto é uma figura de alguém da empresa que pela lei é obrigado a manter lá na unidade onde ele estiver fazendo o serviço ou obra. Então ele tem que manter o preposto, que é uma pessoa lá com procuração para isso, que pode responder pela empresa no local da execução do contrato. Procedimento durante a execução do contrato. A gente já falou isso também, a ordem de serviço é um documento que a gente faz dando ordem para o serviço ser iniciado. Devemos acompanhar o cronograma físico-financeiro, saber se a empresa está fazendo aquilo que estava no edital, na licitação. Então normalmente tem um cronograma físico-financeiro
que vai me dizendo quanto da obra tem que ser executado por mês. A gente tem que acompanhar se isso está sendo feito de verdade. Prestação de contas diante do relatório de situação contratual, que eu disse também que esse relatório já é gerado automaticamente pelo Silombus, né? Fazer as notificações devidas, tudo que foi encontrado de errado, escrever e encaminhar para cima, e mediar os pleitos da administração. Então, o fiscal é um representante, assim como tem o preposto da empresa no local, o fiscal é como se fosse o preposto da administração pública. Ele que vai tentar negociar alteração de cláusula ou qualquer outra coisa que a administração precise. Então, ordem de serviço também não vou falar, né? A ordem de serviço, como eu já disse, todo mundo sabe que é onde começa os trabalhos. Você dá um documento para a empresa dizendo para ela que pode ser iniciados os serviços contratados. Acompanhamento físico-financeiro, já falei, não vou falar de novo, tem que ser lançado no Silombus, isso tudo aí o fiscal tem que controlar. Assim como o recebimento da nota fiscal, é importante observar a adequação ao serviço material, né? Não adianta mandar assinar e você não comparar com o que foi pedido. Você tem que comparar o que está entregando com a nota fiscal e o que foi pedido, que às vezes as empresas tentam entregar coisa de qualidade inferior ao que foi comprado. Então é importante sempre confrontar empenho com nota fiscal, para saber se o que foi comprado é o que está sendo entregue. Cobrar os documentos que comprovam a situação regular em relação ao recolhimento de encargos, e aí a gente falou um pouquinho também dos encargos previdenciários, que caiu na última prova até falando sobre isso, que a administração responde solidariamente pelos recolhimentos dos encargos previdenciários. O fiscal deve acompanhar cada emissão de nota fiscal se esses encargos previdenciários estão sendo realizados ou não para cada funcionário que houver trabalhando na unidade. Lógico que só vai ter encargo previdenciário caso seja um serviço que esteja trabalhando com mão de obra. Havendo, então, dedicação exclusiva de mão de obra, haverá encargo previdenciário a ser recolhido e junto com a nota fiscal vem esses encargos. Se não vier, o fiscal tem que cobrar porque ele pode ser responsabilizado no futuro. É muito comum, hoje em dia, inclusive quando eu estava na execução, de fiscal ser chamado 3, 4 anos depois do contrato já terminado, porque o funcionário entra na justiça alegando que não houve recolhimento previdenciário. E aí, mais uma vez, a importância de guardar as coisas na pastinha. E ainda que tenham feito um recolhimento previdenciário falso, a empresa vai ter que responder, além de não ter recolhido, por fraude fiscal, vai ter que responder também por fraude documental, né? Porque teve uma vez que me perguntaram, mas se a empresa botar lá que recolheu ou não recolheu? Guarde os comprovantes do recolhimento, porque um dia pode ser solicitado. Artigo 69. A qualquer momento que tiver problema no contrato, mesmo que depois de encerrado, a empresa tem que trocar. A gente deu o exemplo desses tubos aí, que a menor parte do contrato ficava externa, ela colocou com tubo de ferro, que era o que estava previsto na licitação, e as partes que estavam enterradas fizeram com tubo PVC, que causou um prejuízo de mais de 500 mil reais. Então a contratada, sendo visto isso aí, ela tem que, a qualquer momento, no momento que a gente descobrir o problema, ela tem que ir lá e corrigir, mesmo que já tenha sido tudo pago. Lógico que isso aqui não vai isentar da abertura de sindicância, do processo administrativo de ressarcimento ao erário. Isso pode gerar vários outros problemas, mas sem dúvida a empresa vai ter que refazer aquilo que ela fez mal feito. Isso está na lei, lá no artigo 69. No artigo 70, ele é responsável pelos danos causados, independente de ser com culpa ou dolo, não exclui então ou reduz a responsabilidade de fiscalização, é o que eu disse lá. Por mais que aqui, nesse caso, a empresa vá refazer tudo, não impede da gente abrir um processo de ressarcimento ao erário, uma sindicância, um IPM, caso a gente veja que houve crime por parte da fiscalização. A fiscalização realmente fez vista grossa, sabia o que estava acontecendo, né? E aí realmente vai ter que responder, além da empresa refazer o serviço, pode gerar numa multa, numa punição para fiscalização. Então a gente deu outro exemplo aí que durante uma fiscalização o serviço quebrou, a obra caiu, né? A parede quebrou, acho que é de esgoto, era esgoto suspenso isso aí, se não me engano, tem um nome para esse tipo de obra, esgoto, não sei se aqui tem, não, esgoto, esqueci o nome. Bom, mas estourou e a empresa vai ter que fazer tudo de novo, tá bom? O relatório da situação contratual, nós falamos na aula, né, mas é importante que ali o fiscal vai dizer mês a mês o que está acontecendo na obra, que empenho que foi executado já, que parte da obra foi feita, qual parcela foi feita,
E isso hoje já é gerado automaticamente pelo Silomus, né? Hoje o fiscal não precisa mais redigir o relatório. Se tudo estiver lançado bonitinho no sistema, é só mandar gerar que ele vai gerar com a situação atual, quantas notas já foram emitidas, que parcela que já foi executada, quanto falta e tudo mais. Relatório da situação contratual compete ao agente diretor da UG signatária do termo do contrato aprovar o relatório. Encaminhe então depois para a autuação do processo administrativo. Então esse relatório vai junto com o processo inicial. Então no Silomus, o que o fiscal faz? Lança as notas fiscais e emite esse relatório. Toda nota fiscal que chegar, o fiscal tem que ir lá no Silomus lançar. Nota fiscal número tal, foi recebida número tal. E aí só depois disso que o setor consegue fazer a liquidação da nota fiscal e encaminhar para pagamento. E emitir esse relatório que eu já disse que é automático. Se tiver tudo lançado certinho, é só mandar lá emitir o relatório. Notificações, como eu disse, por escrito sempre, para a gente não vacilar. Protocoladas sempre. O máximo de informação possível nessa notificação, pegar a assinatura de quem recebeu, para se resguardar de que tudo tem sido notificado. E por que o fiscal faz mediação, né? O fiscal é como se fosse o preposto da administração com a empresa. Porque a gente, quando for alterar prazo, a gente precisa de alguém para informar a empresa que a gente vai alterar, unilateralmente alguma coisa. A gente pode alterar o projeto, alguém tem que avisar. E várias outras coisas, não é só esses 4 aí não, várias outras situações que o fiscal tem que ser a voz da administração junto à empresa. Para alterações de prazo, início da etapa de execução, de conclusão e de entrega, admitem prorrogação, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro. Então, a gente pode até alterar o projeto, como está dizendo aí. Ó. Vamos prorrogar por quê? Por que a gente vai prorrogar? Porque a gente alterou o projeto. Ou houve uma superveniência de fato excepcional e imprevisível, como a Carol disse na sala. Teve uma chuva, um vendaval, e aí acabou, a obra não conseguiu continuar. Não vai dar para fazer a obra naquele tempo, vamos ter que fazer por mais tempo. Aí, todas essas prorrogações de prazo vão exigir que a empresa mantenha por mais tempo seus funcionários na obra, ainda que ela não tenha conseguido trabalhar em algum dia ou outro, por algum motivo. Mas ela está bancando o serviço. A outra opção ali por interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem, né? Para de trabalhar hoje porque vai ter formatura, para de trabalhar hoje porque os aviões vão ficar parados no pátio, para de trabalhar hoje porque a gente resolveu não dar expediente. Então, assim, e por conta da administração, seria o inciso terceiro. Todas essas prorrogações, como está aí, ó, 4, 5 e 6, elas provavelmente vão exigir que a gente mantenha o equilíbrio econômico financeiro. A gente vai dar mais prazo, mas provavelmente a gente vai ter que reajustar o valor desse contrato. Então, caso eu queira aumentar as quantidades também, tiver algum impedimento da execução por fato de terceiro, omissão ou atraso da administração, né? Eu até falei que esse sexto aí é difícil. Dizer que houve uma omissão na administração, é por isso que a gente vai prorrogar o prazo, dar tiro no pé, acho que é bem complicado, mas essas são as situações que estão na lei. O que é importante, gente, saber? Qualquer alteração de quantidade, quando ela for unilateral, ela pode ser até 25%. Se for uma alteração até 25% do valor, né, a gente vai alterar a quantidade. Então, vou dar outro exemplo lá igual. É um outro exemplo, mas parece até sem nexo, né? Outro exemplo igual. Se a gente tiver um contrato de 100 mil reais e vamos fazendo vários aditivos, se por acaso lá no 10º aditivo esse aditivo passou para 127 mil reais, eu não posso dizer que esse aditivo é oriundo de uma alteração unilateral do contrato. Porque para a alteração unilateral do contrato, o máximo que eu poderia ter alterado era 25%. Então esse valor provavelmente pode ter passado por N motivos, seja um reajustamento de valor, dissídio coletivo que a gente teve que reajustar o valor do contrato, mas dizer que foi por uma alteração unilateral não pode ser, beleza? Até 25% então do valor não pode passar, e no caso de reforma edifício ou equipamento até 50%. Isso aí é muito importante. Como eu disse, a gente pode fazer um monte de alteração, mas lembrar de que a gente tem que manter o equilíbrio econômico-financeiro. Não adianta só mandar a empresa aumentar a pintura da parede, ia pintar 20 metros quadrados, agora você vai pintar 60, tá bom? Mas mantém o preço aí. Não tem como. A gente tem provavelmente isso tudo planilhado em uma estimativa de preço, ou num projeto básico, dependendo se for uma obra. Então,
a gente vai ter que manter aquele preço, vamos ter que aumentar um pouquinho o valor, porque aumentou a quantidade, né? De acordo com o que tiver previsto na proposta final da empresa. Alterações de valores, a gente dá esse exemplo aí de não alterar antes de 12 meses de vigência. Então, quando a gente está com 12 meses de vigência do contrato, não existe o caso de alterar, não adianta dizer que houve problema de inflação, como está aí no exemplo, ou que houve um acordo de dissídio coletivo da categoria, deu o exemplo da limpeza. A empresa tem que já prever isso para o seu preço do ano. Dentro de 12 meses, nenhuma assessoria jurídica vai dar um parecer favorável à alteração de valor, a não ser que seja alguma coisa muito... Mas pelo que está na lei, não pode. Tá bom? Aí vem assim, se for para fato imprevisível ou previsíveis, mas em consequências incalculáveis, aí beleza, aí não é preciso que esteja previsto em contrato, nem que tenha nenhuma periodicidade, aí pode ser solicitado sim. Mas quais são esses casos de teoria da imprevisão que a gente chama? São esses casos aí. Primeiro, o fato do príncipe, que chamam na administração pública. O fato do príncipe é quando a própria administração cria alguma coisa que vai onerar algum contrato. Eu dei um exemplo de algum imposto, vamos dizer que a gente esteja comprando toneladas de tomate. E aí o governo federal resolve aumentar a tributação sobre o tomate, sobre a circulação de mercadoria lá para o tomate, de ICMS para o tomate. Um exemplo, sei lá. E aí o custo desse produto vai chegar muito mais caro para a gente teria que alterar esse contrato. Então ocorreu um fato príncipe. A gente vai poder alterar o valor desse contrato porque foi uma coisa que a própria administração gerou. Foi uma coisa que o próprio Estado gerou. O fato da administração é um ato ou omissão nosso, interno, não é coisa de Estado, né? Não é coisa federal. Federal é o fato príncipe, agora a coisa interna é fato da administração. Alguma coisa interna. Caso fortuito de força maior, um tornado, um furacão, uma chuvarada, desabamento. Interferências imprevisíveis, ou seja, não está em nenhuma dessas três aí. Aconteceu alguma coisa que não tinha como a gente prever e acabou atrasando a obra, ou a gente vai ter que fazer mais coisa. Então essa aí são os casos que se enquadram na teoria da improvisão. A gente tem que sempre embasar muito isso no processo para que fique bem claro que realmente não tinha outro jeito. A gente teve que alterar o valor do contrato. Subcontratação ou subempreitada. É vedada a subempreitada de 100%. Tá? Não posso subcontratar 100% da obra. Agora, se eu puder subcontratar, eu tenho que estar dizendo isso no edital antes. Tem que estar bem claro isso, que eu vou poder subcontratar e até quantos por cento da obra será autorizada a subcontratação. Para encerrar o contrato, lembrar dos recebimentos, né, provisório e definitivo, pagamento e devolução de garantia, caso aquele contrato tenha pedido uma garantia. Quando é que existe o recebimento provisório e depois o definitivo, e quando que só tem o definitivo? Quando tiver provisório e definitivo vai ser para obras ou serviços, provisório até 15 dias, definitivo até 90 dias. Isso aqui não adianta ler, decorar, né, para poder saber. Nesses casos, obra e serviço não é obra e serviço nem locação de equipamento, aí pode ser só o recebimento definitivo, ou então apenas serviço definitivo para gêneros alimentícios, serviços técnicos profissionais e obras e serviços até 176 mil, feito pela comissão de recebimento. Bom, resumindo aí o artigo 73 e 74. Quando é que eu tenho que ter provisório definitivo? Obra de serviço, compra de locação de equipamento. Quando é que é dispensado o provisório? Só precisa de um recebimento. Gêneros perecíveis, serviços técnicos profissionais. Tá, gente, isso aí é decorar mesmo. Não vejo muita utilidade para aprofundar muito. Só é bom quando a gente for fiscal de contrato saber se aquele contrato está tendo recebimentos provisórios e definitivo, porque quando tem os dois, normalmente em obra e serviço, vão ter vários recebimentos provisórios e um definitivo no final. Isso significa ter mais prazo. Então, se a gente tem até 90 dias para receber definitivamente e até 15 dias para receber provisoriamente, isso pode acabar atrasando um pouco lá, aumentando o nosso prazo de vigência. Então, o prazo de vigência do contrato, como é até o pagamento, entre o pagamento e a execução do serviço, tem os recebimentos. Acho que o que fica de importante é isso aí. Pagamento, a gente falou, deve ocorrer até 30 dias, com aquelas exceções lá, se que a administração, terceiros não podem encerrar o contrato
mesmo que a gente esteja sem pagar até 90 dias. A devolução da garantia vai ser sempre liberada depois que o contrato acabar. A gente até recomendou que a garantia tenha a vigência de uns 3 meses a mais do que a vigência do contrato. E ela sempre que for liberada tem que ser atualizada monetariamente, se for em dinheiro. Tá? Normalmente a garantia hoje não é mais em dinheiro. Muito difícil a empresa chegar lá com dinheiro para depositar garantia. Beleza? E aí o PAI, gente, que eu vou passar bem rápido, o que é importante saber do PAI? É que não existe o caso da gente chegar e punir alguém sem abertura do processo. Então eu não posso chegar lá só porque eu sei que uma empresa cometeu um ilícito ou uma fraude ou deixou de fazer alguma coisa, eu já vou punir a empresa. Não posso. A gente tem que seguir isso aí porque está previsto na ICA. É bom saber qual item da ICA está previsto a abertura do processo administrativo. É bom saber na ICA quem é responsável por instaurar esse processo, quem é responsável por acompanhar esse processo. Então é bom dar uma lida na ICA e marcar esses pontos importantes, tá bom? Quando que a gente abre um PAI? Tem essas situações aí previstas na ICA. Para trás a justificar, na verdade, essas situações acabam englobando qualquer coisa diferente do que tiver previsto no contrato. Se a empresa não fizer, já cai na execução parcial. Então, são muito genéricos aí as situações. Praticamente recomenda que a gente abra PAI para todas as situações. Todos os problemas que tenhamos durante o contrato, abre um PAI para apurar se realmente a empresa tem dolo ou não, se ela tem que ser punida ou não. Beleza? E aí o processo segue essa ordem, me recuso a ficar lendo. Todo mundo aí vai ler e vai saber a ordem aí de como que é feito um processo. É dada várias chances à empresa para poder se retratar, que é o que caracteriza lá a ampla defesa, né? Então a gente não pode nunca punir sem dar o direito de defesa de terceiros. E as sanções, que são muito, 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 muito importantes. Qual é a mais complexa? É a declaração de inidoneidade. Qual é a sanção mais branda? É a advertência. Sanção mais branda, ela é por escrito, não vou falar, vocês estudem aí para a prova. A multa, penalidade obrigatória prevista no edital no contrato, que pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. Então, isso também é importante. A multa não é porque eu vou dar multa que eu não posso aplicar outras sanções. A multa normalmente está prevista já no contrato. Ela pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. Isso está na ICA. E aí eu também incito os senhores aí a procurar na lei, começando aí pelo artigo 86. Como eu disse, a ICA tira muita coisa lá da legislação, da lei, mas eu acho que na 866 está mais claro essa questão da multa poder ser aplicada de forma cumulativa com outras sanções. A multa que alude este artigo não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e está aí, o artigo 86 da 8666. Eu acho que o 87 lá também fala alguma coisa, mas é importante saber o embasamento. Mais uma vez peço desculpa pela desconfiguração dos slides, é porque aqui no Mac realmente toda hora dá um problema na apresentação. Essas punições aqui que suspendem temporariamente terceiros de participarem de uma licitação é muito parecida com esse impedimento de licitar. Agora, o importante é saber que essa suspensão temporária de participar de licitação ela é exclusiva da 8666, né? Os senhores vão poder consultar os slides, vai estar dizendo aí bem claro aí no slide que ela é exclusiva da 8666. Para as modalidades, caso eu tenha um contrato que eu tenha que punir uma empresa e deixá-la suspensa de licitar, caso ela esteja dentro das modalidades do 8666, a punição que eu tenho que dar nela é suspensão temporária de participar. Essa suspensão é no máximo de 2 anos. Se eu quiser fazer isso num contrato que iniciou em um pregão, aí está previsto lá na 10.520 até 5 anos. Eu posso impedir. Se for pregão, eu tenho até 5 anos que posso deixá-la sem licitar com a administração. Mas o nome dessa punição é diferente. Já é impedimento de licitar e contratar com a administração e descredenciamento do SICAF. Essa aí é a declaração mais grave. Ela é feita por ministro de Estado. Não é tão fácil de aplicar. No comando aeronáutico é mais complicado ainda. Por quê? No comando aeronáutico eu tenho que seguir via do comando, ter parecer do COJAE. Então até chegar no ministro de Defesa, você imagina quanto tempo demora um documento para chegar lá para a gente declarar alguém inidôneo. Mas não vamos fazer com que isso nos desanime a punir. Vamos punir as empresas sim que estiverem fazendo coisa errada. Se a gente quiser então dar uma declaração de inidoneidade, a empresa não vai mais poder
contratar com nenhum órgão da administração pública. Essa é a única sanção que vale para todos já de cara, né? Eu digo de cara porque as outras ainda são contestadas judicialmente, para que se fiquem adstritas ao órgão na qual ela é aplicada. Essa declaração de inidoneidade não. Elas são realmente para a administração pública. O ministro, qualquer ministro, no nosso caso, o ministro da Defesa, nos outros órgãos vão ser outros ministros que vão aplicar a sanção, qualquer ministro que fizer tem esse poder de declarar uma empresa inidônea. E aí a gente encerra. Desejo a todos aí um bom estudo. Tentei ser o mais sucinto possível e só parar aí nos pontos importantes que precisam ser marcados aí para a prova. Qualquer coisa, gente, manda mensagem aí no YouTube ou então no próprio grupo aí de licitações e contratos que a gente tenta resolver. Um grande abraço a todos aí e até mais, gente.